no livro de Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Mais uma breve oração. Senhor, que o teu Santo Espírito nos alcance agora com a tua palavra, que o Senhor nos capacite e preencha os nossos corações, ó Pai, com a plenitude do teu Santo Espírito. Que possamos ser corajosos, ó Pai, como esses homens foram na igreja primitiva. Nos dê a intrepidez e a coragem que esses homens tiveram, Senhor. E usa o teu Espírito Santo para nos abençoar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não acredito que seja um acidente que nós estamos olhando para Atos 4, 23 a 31 hoje. Nosso país está em guerra com a pandemia, a nossa economia está em queda, o desemprego está em ascensão, decisões difíceis estão sendo tomadas todos os dias. Nós percebemos o quê? Que comparado com muitas épocas, os tempos que nós estamos vivendo não são tão difíceis assim. Mas ainda, nós nos encontramos o quê? Cansados, sobrecarregados. Alguns até sentem que estão no ponto o quê? De desespero, que não aguentam mais. O nosso texto de hoje continua o estudo de Atos capítulo 4, onde conta que Pedro e João curaram um homem e por isso foram presos e aproveitaram da situação e pregaram a Jesus, sobre Jesus para uma multidão. Embora inocentes de qualquer crime, eles foram obrigados a não falarem mais em nome de Jesus. Mas diante dessa posição que o Sinédrio impuseram diante deles, eles disseram: antes nós vamos obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Nós vamos obedecer ao nosso Deus. E nosso texto de hoje continua. Pedro e João foram presos, e parece o quê? Muito ousado, muito nobre da parte deles. Mas pense bem, imaginem como que eles poderiam ter reagido diante dessa situação. Esses homens poderiam deixar a presença dos líderes judeus e tomados de um grande medo, mas não foi isso que aconteceu. Eles poderiam começar a pensar nas consequências de continuar pregando Jesus Cristo ressuscitado. Mas olha só, eles poderiam começar a inventar desculpas. Para quê? Para ter um compromisso. Para a fé, compromisso com a fé. Eles poderiam ter ficado deprimidos, cansados. Talvez essa pandemia revelou muitas coisas ruins dentro do seu coração. Talvez você inventou desculpas para não estar na presença de Deus. Mas é Deus. Deus é soberano e Ele conhece o seu coração.
Mas não é isso que eles fizeram. Eles não sentiram medo, não criaram desculpas, eles voltaram aos seus amigos, relataram tudo quanto tinha acontecido e eles fizeram isso num espírito de fé. E acredito que a maioria de nós queríamos enfrentar os tempos difíceis da vida com fé, como esses discípulos fizeram. E essa noite nós procuramos algumas pistas de como responder aos tempos difíceis da vida. Como reagir às duras verdades da vida. E a primeira pista que nós encontramos é focar aonde? No poder de Deus. Focar no poder de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, vai acompanhando comigo. Nos versículos 23 a 24, quando Pedro e João deixaram a companhia do templo, eles não se esconderam, eles estavam em rota de colisão com os homens que mataram Jesus, eles poderiam ser mortos por causa disso também. E da última vez que eles estiveram em rota de colisão com esses homens, o que eles fizeram? Eles fugiram. Quando Jesus foi ao Getsêmani, eles fugiram, mas dessa vez não. Dessa vez não. Então, quando Pedro e João contaram aos outros discípulos tudo quanto tinha acontecido, imediatamente eles se voltaram ao Senhor em oração. Eles oraram a Deus. E isso é muito significativo. Quanto tempo nós temos orado a Deus? Imagine o que nós poderíamos ter feito. Poderíamos passar muito tempo falando sobre a injustiça daquela situação, reclamar, transformar aquilo numa tragédia nas nossas mentes. Poderíamos fugir, poderíamos tomar medicamentos e até mesmo o quê? Orar de vez em quando, né? Mas eu não gostaria de admitir que a minha oração não fosse o quê? Uma declaração de fé. E esses homens foram fiéis. Note que essas pessoas da igreja primitiva, eles não entraram em pânico. Pelo contrário, eles se voltam ao Deus soberano. Eles se dirigem ao Senhor como soberano, que fez o céu, o mar e tudo que neles há. Eles se voltam àquele que tem o controle de todas as coisas. É interessante, né? Os adolescentes estão estudando doutrinas e hoje eles estudaram um pouquinho, uma pequena introdução sobre a soberania de Deus. E eles viram uma parte desse texto que fala da soberania de Deus. Tudo aconteceu conforme Deus havia predeterminado. Deus é soberano, todas as coisas acontecem conforme Ele predeterminou. Interessante, a tradução da palavra soberano no original é déspotes. É déspotes, uma palavra muito forte. E de onde nós temos a nossa palavra déspota. O que é um déspota? Déspota é uma pessoa que tem o poder absoluto, o controle e autoridade absoluta. Esse é um déspota. E a palavra traduzida para Deus, o soberano, é aquele que tem o controle e a autoridade sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. E essas pessoas confiavam nesse Deus. E a primeira atitude que eles tiveram foi orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Por quê? Por causa de Jesus. Eles tinham certeza, a sua sabedoria, por causa da história. Eles estavam convencidos do seu poder. A oração deles não é uma oração de pânico. Pelo contrário, é uma oração de fé. Uma oração de fé. Certa vez, um enviado papal advertiu Martinho Lutero o que viria a ser se ele continuasse no seu caminho de rebeldia contra a igreja. E preveniu que todas as pessoas o abandonariam no final. Então perguntou o enviado: o que você fará então, Lutero? Lutero respondeu calmamente: então, como agora eu estarei nas mãos de Deus. Então, como agora eu estarei nas mãos de Deus? Meus irmãos, todos estamos nas mãos de Deus. Todos nós, independente das circunstâncias que nós estamos passando nesse momento, independente do seu sofrimento, independente da situação que você está, todos estamos nas mãos de Deus. Quando os tempos difíceis da vida vêm em nosso caminho, nós podemos nos concentrar no problema ou nos concentrar
no nosso Deus soberano. Deus, Ele está no trono. Pode parecer que as coisas fogem do controle quando alguma coisa atinge a nossa vida, mas não fugiram do controle. Pode parecer que você está em queda livre, mas Deus está lá com os braços abertos para pegá-lo. Em Deuteronômio 33, 27, nós lemos essas grandes palavras: o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. O nosso Deus soberano, por mais que a sua vida pareça estar caindo numa queda livre, Deus está por baixo para te segurar, para te sustentar. É semelhante a um pai que pega o seu bebezinho e joga ele para o alto, segura novamente. Deus, Ele é esse pai que nos segura, como um pai que segura o seu filho quando está aprendendo a caminhar, ou quando o seu filho está aprendendo a nadar, fala: pula, filho, pode pular na água. O seu filho, todo medroso, pula. Por quê? Ele pula porque ele confia que aquele que está lá dentro vai salvá-lo, não vai deixar afogá-lo. Sei que alguns de vocês estão exaustos, alguns de vocês estão sobrecarregados, sentindo que estão prestes a se afogar. Se você é um filho de Deus, você tem fé na provisão de Deus, se você depositou a sua vida confiando em Jesus, então eu gostaria de lembrá-lo que os braços eternos de Deus estão sobre você, te sustentando. Por mais que não pareça, eles estão. Na prática, como podemos concentrar mais na soberania de Deus em nossas vidas? Aqui vão algumas sugestões. Leiam os livros dos Salmos, observe as características de Deus. Quando você sair à noite, após o término desse culto, saia no seu quintal, saia na rua, dê uma olhada no céu, olhe que lua maravilhosa que nós estamos presenciando nessas noites. Veja o esplendor da criação desse Deus, lembre-se quem colocou tudo no lugar, inclusive essa lua maravilhosa dessas noites que nós temos. Leia no Antigo Testamento, onde Deus interveio na vida de Israel. Leia no Novo Testamento os milagres, as curas que Jesus realizou. Lembre-se que Deus é mais do que capaz de atender às nossas necessidades. Olhe para trás, olhe para a sua vida, olhe nos momentos que você achava que você não ia conseguir e olhe onde você chegou. Deus está por trás, Deus está nos sustentando, Deus está guiando as nossas vidas. E, por último, e não menos importante, pelo contrário, mais importante, olhe para a cruz. Pense no que Jesus sofreu por você lá. E o que Deus, o Deus que iria até esse extremo para salvá-lo, não está prestes a abandoná-lo agora. Se Deus foi capaz de dar o próprio Filho para salvar você, não vai ser agora que Ele vai abandoná-lo. Então, a primeira pista que nós podemos ter é focar no poder do Senhor, na sua soberania. E a segunda pista é o quê? É a futilidade e rebelião do homem. Acompanhem os versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Depois eles citam aqui o Salmo 2. O Salmo 2 é maravilhoso. As pessoas intentam contra Deus, as pessoas tentam brincar de Deus, tentam subestimar a soberania de Deus. E Deus faz o que delas? Deus ri dessas pessoas. Deus ri dessas pessoas. Os seguidores de Jesus, depois de terem usado o Salmo 2 aqui, eles se lembram que essa perseguição não é inesperada. Eles estavam preparados. Os governantes do mundo perseguiram Jesus. Então, queridos irmãos, não será surpreendente se algum governante, se alguma autoridade começarem a perseguirem aqueles que estão em Cristo. Isso não será novidade, não será algo inesperado. Se preparem para isso, para o dia chegar. Mas percebam que palavras incríveis que ele disse. Para fazerem
tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Pilatos e Herodes conspiraram para matar o Filho de Deus, mas acabaram fazendo o quê? Exatamente o propósito de Deus. Esses homens se rebelaram contra o Senhor, lutaram contra a sua causa, mas Deus não é surpreendido. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Há momentos em que nós sentimos o quê? Que o diabo está vencendo. Parece que as pessoas mas estão prosperando e nós estamos o quê? Definhando enquanto lutamos. Essa é a impressão que nós temos. Se você tem essa impressão, depois você leia o Salmo 73. Essa foi a impressão que Asaf teve também. Quando Jesus morreu, parecia que o quê? Que o diabo havia vencido. Ele mandou o Filho de Deus para a cruz e matou. Mas Cristo não permaneceu morto. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. E nós passamos a ter esperança. Esperança. Jesus, que doce nome. Que esse cântico não possa simplesmente cantar da boca para fora. Que isso possa ser essência. Que isso possa ser verdadeiro nos nossos corações. Não somente da boca para fora. A cruz não surpreendeu a Deus. Pelo contrário, a cruz, ela derrotou o último inimigo, a morte, onde Cristo esmagou a cabeça da serpente. Cristo venceu a morte. Mas o que nós temos, na verdade, todo o plano de Deus se realizando para cumprir a sua maravilhosa graça. No meio da rebelião do homem, Deus declara o seu amor. Eu penso nisso como um grande jogo de xadrez, né? Um mestre de xadrez, ele joga o jogo já sabendo as possíveis jogadas que o seu oponente fará. E mesmo antes deles fazê-los, ele está pronto com uma contra-jogada. E assim que ele mover a sua peça, a jogada está pronta. Você não surpreende um mestre enxadrista. Não. Seus movimentos realmente jogam na estratégia dele. Você joga na estratégia dele. E não importa o que você escolher. Por quê? Porque você é responsável. Então a sua rebelião, ela é fútil diante de Deus. Porque você vai ser responsabilizado pelas escolhas que você fizer, mas você não vai surpreender Deus com a sua rebeldia. Deus não se surpreenderá, mas você será responsabilizado. Assim como um enxadrista, um mestre enxadrista, ele não vai se surpreender com seu oponente. O resultado final vai ser o mesmo. Vemos a soberania de Deus através das páginas da Bíblia. Faraó enfrentou Moisés, mas só serviu para quê? Para a glória de Deus. Os irmãos de José venderam para a escravidão, mas Deus usou isso em benefício para colocar José em uma posição para salvar o povo de Israel. O rei Nabucodonosor jogou Daniel na cova dos leões e Deus usou esse evento para demonstrar a sua soberania e mudar o coração de um rei. Saul perseguiu Davi pelo deserto e Deus usou isso para quê? Para desenvolver o caráter daquele futuro rei. Herodes tentou matar Jesus, mas esse ato só serviu para cumprir a profecia que está escrito lá em Oséias 11:1. O Messias seria chamado do Egito. A igreja foi perseguida e Deus usou isso para levar o evangelho para o resto do mundo. Deus está no controle. Ele pega as tragédias e as usa para o quê? Para mudar as nossas vidas, os nossos corações. Usa as coisas ruins que acontecem para acordar aqueles que estão o quê? Perdidos em seus pecados. Ele usa dificuldades para nos mostrar o quê? A habilidade de nos sustentar. Ele pega os tempos difíceis e usa para o quê? Para nos desmamar os nossos corações desse mundo. Quantas famílias brigando por causa de dinheiro? Quantas famílias brigando por causa de herança? Quantas famílias se desfazendo por causa desse mundo e esquecendo
das coisas de Deus. Quantas famílias se desfacelando. Deus usa o sofrimento para nos desprender dessas coisas. O mundo se rebela, mas eles são tolos. Tolos em pensar que podem frustrar a vontade do Deus, Criador de todas as coisas. Deus não está surpreso com o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes Ele permitiu o tempo difícil na sua vida, para que entrassem na sua vida por bons propósitos. O mal nunca ganhará a batalha do nosso Deus. Deus usa os eventos desse mundo para trazer o seu propósito perfeito. O povo da igreja primitiva acreditava nisso e nós devemos acreditar também. Olha que interessante, acompanhe comigo os versículos 29 a 30. Eles pedem força para continuar representando o Senhor. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Uma vez que tenhamos estabelecido o fato da soberania de Deus e a futilidade daqueles que se opõem, se rebelam a Ele, começaremos a orar de forma diferente. Tendo entendido que Deus é soberano e nada foge ao seu controle, nós temos o quê? Uma oração diferente. Não pediremos para escapar do seu propósito. Pelo contrário, nós oraremos o quê? Para sermos fiéis. Porque tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Os discípulos pedem duas coisas. Eles pedem primeiro coragem para anunciar, para continuar pregando o Evangelho. E é uma oração tanto quanto você pensa sobre isso. Eles não pediram o trabalho de desaparecer, sumir, se esconder. Eles pediram coragem para fazer aquilo que poderiam o quê? Levá-los à morte como Jesus foi condenado. Foi isso que eles pediram para Deus. Eu gostaria de encorajá-los, irmãos, que estão sofrendo. E eu não sei, as pessoas têm sofrido por diversos motivos. Não ore pedindo vida fácil, não. Ore para serem homens e mulheres fiéis a Deus, para confiar na soberania de Deus, que Deus está no controle. Está no controle. Está no controle da tua enfermidade. Ele está no controle das tuas finanças. Nada foge do controle de Deus. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Você vê como isso é diferente de algumas orações que nós fazemos? Nós queremos que Deus remova o nosso fardo. Nós queremos que Ele tire os aborrecimentos da nossa vida, restaure as nossas vidas dos tempos difíceis, que mande facilidade e bênção para nós. É assim que nós oramos. A igreja primitiva, eles oraram de uma maneira diferente. Eles pediram para ser fiéis a Deus em qualquer situação, independente do que viesse a acontecer. O Senhor Jesus disse, se você está cansado, está sobrecarregado, o que o Senhor disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou ajudar vocês. Se você está cansado, vá até Jesus. Busque a Jesus. Ore sim, para ser fiel, para confiar que o cântico que nós cantamos há pouco aqui, Jesus, que doce nome, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de transformar, que é capaz de dar a paz. Jesus é o único que é capaz de dar a paz que nenhum outro, nenhum homem pode dar essa paz. Eles queriam ser fiéis em qualquer situação que enfrentasse, queriam representar a Cristo, mesmo nos tempos de dificuldade. Eles viam tempos de dificuldade como uma oportunidade de mostrar ao mundo o poder do Evangelho, para transcender as dificuldades dessa vida. A nossa vida não se limita aqui, terreno. Não, ela continua. E essa esperança deve ser levada às pessoas que estão sofrendo. Segunda coisa que eles pedem na oração
é que Deus possa trabalhar no meio deles, por meio deles, realizando as suas obras, milagres, e autenticando a pregação daquele evangelho. Isso é, eles se colocarão à disposição do Senhor e disse assim: usa-me, Senhor, estou nas suas mãos. Para a gente finalizar, queridos, os relatos bíblicos, eles não são contos de fadas. Eles não são como filmes, ou como um bom filme que nós assistimos, somos entretidos, algumas vezes saímos inspirados, mas nós sabemos que a maioria deles são o quê? Faz de conta. Na Bíblia, são relatos verdadeiros, para nos ensinar, para nos dar o quê? Exemplo a seguir. Então, o que nós vamos aprender? Primeiro, devemos aprender a nos concentrar no Senhor, em vez de concentrar-nos nos nossos problemas. Em vez de reclamar, devemos o quê? Nos esforçar para confiar. Em vez de nos desesperar, confiar. Em vez de jogar o problema repetidamente na nossa cabeça, devemos o quê? Descansar na sua suficiência. Vinde a mim, não esqueça essas palavras do próprio Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um atleta pode olhar para um vídeo de uma jogada perdida por várias vezes, mas se tudo que ele fizer for assistir e desistir, nada vai mudar. Mas o que ele tem que fazer? Ele precisa olhar para aquela jogada, aprender com ela e tentar o quê? Modificar aquilo que ele está errando. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, devemos procurar viver fielmente. Às vezes Deus permite que os testes nos movam. Às vezes Deus permite que uma enfermidade chegue na nossa vida. Às vezes Deus permite algo para nos afastar de alguém ou de algo. Ele, às vezes, nos coloca em um teste para testar o nosso caráter. Às vezes nós passamos por tempos difíceis. Por quê? Porque esse é um estágio para testemunhar o quê? A misericórdia, o amor de Deus para conosco. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando. Alguns eu sei, alguns motivos eu tenho orado, mas há muitos motivos, muitos sofrendo calados. E eu não sei o que você está passando. Talvez Deus esteja usando esse sentimento anticristão que está no mundo para que nossa sociedade se force a tomar o quê? Um posicionamento de cristãos. Talvez Deus esteja usando a corrupção do governo para fazer os cristãos se envolverem. Talvez Deus esteja permitindo uma aflição em seu corpo para que você possa mostrar ao mundo a diferença que Jesus faz na vida daquele que tem essa esperança. Talvez Deus esteja lhe dando tempos difíceis nas suas finanças. Para quê? Para ajudá-lo a aprender a viver dentro das suas possibilidades, ou para ensiná-lo a sua capacidade de suprir necessidades. Talvez Deus esteja permitindo tempos difíceis em nossas vidas, para avaliarmos, valorizarmos e cuidar daquilo que realmente importa. Obviamente, eu não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo algo. E não é um desejo, não. É a verdade baseada nos fatos, que o nosso Deus é o soberano, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Sábio. Ele nos ama mais do que jamais nós poderíamos imaginar. E Ele está conosco e está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe e a Ele seja toda a honra e a glória.